Alguém organiza as inscrições ou posso ir chamando, pessoal? Tá, então temos aqui duas. Então, a Emília e a... Não, quem vai começar? O Jorge. Ah, eu pensei que tinha um pedestal, desculpa. Não, é bom ver metas desafiadoras, mas eu fico preocupado assim, quando põe meta, por exemplo, São Paulo sabe que o carro híbrido já tem IPVA pela metade. Aqui a gente coloca em casa o fotovoltaico, não tem IPTU verde. Então eu fico pensando, será que a prefeitura, quer dizer, o poder público vai conseguir abrir mão de receitas para incentivar? No caso da Replan é fácil, a gente sabe que a Replan pode fazer para reduzir o CO2. Dá para saber, a tecnologia PINT se troca mais calor do cru com o derivado, vai menos calor para a torre, perde menos água e também queima menos combustível, emite menos. Exatamente, isso aí dá para fazer. Agora, e com efeito muito grande, porque o CO2 da Replan, gente, é um CO2 exportado, não pode jogar na produção de Paulínia. O estado de São Paulo inteiro usa o combustível que emite CO2. E o CO2 é global, não é local. Então, não vai dizer que Paulínia é poluidora de CO2. Agora, o SOX, o NOx, o ozônio, né, por emissões fugitivas, esses são os grandes problemas que a gente tem que atacar. Então, vejo colocado aí, tudo bem, meta desafiadora, ótimo. Parabéns para a prefeitura. É uma medida inovadora, vanguarda. E os municípios da RMC? Eu faço essa pergunta, eles estão sendo envolvidos? O caso de Paulínia, que tem a Replan lá, está sendo envolvido? Só a gente vai gastar um dinheirão aqui para economizar isso, né? Quando tem uma ação muito mais produtiva em cima de indústria, no caso da Replan. Eu conheço a Replan a fundo, trabalhando 6 anos. Tá? Estou falando aqui com quem conhece, né, Silvio? A gente sabe como que emite, o que pode ser feito. Agora, aqui que nem a ciclovia. Parabéns, está maravilhoso. Agora, qual é o impacto da ciclovia na economia? Essas coisas tem que vir para a gente entender. Eu não estou criticando, não. Apenas estou dizendo a minha ignorância daquilo que vocês fizeram. Então, talvez seria o caso, Capac, de trazer, porque condeno futuramente, mais informações para a gente poder aqui discutir com senso crítico. Senão a gente fica assim... Eu não quero ficar olhando só meta desafiadora. Que me perdoe a Greta. Ela faz um trabalho muito bonito de mídia, mas ela falou para zerar o CO2. Ela não sabe o que está falando. Ela tem 9 anos. Eu digo o seguinte, não, foi um papel muito bacana, midiático, mas acontece que a mídia, às vezes, vê a coisa errada. Então você, menina, que entende, tem que estar esclarecendo sempre a mídia, quem assiste, o leigo, do que ela está falando. Porque senão a gente vai ficar endeusando a menina. Nada contra ela, foi um papel muito bom. É bom que tenha pessoas jovens fazendo isso, chamando atenção. Não estou discutindo isso, não. Apenas que precisa de um complemento, porque senão vai ficar uma coisa difícil. Capac, desculpe eu ter estendido, mas eu queria saber o seguinte: está previsto IPTU verde, IPVA. Eu sei que é o Estado que faz, mas fazer junto ao Estado algum tipo de medida assim para o Estado reduzir o IPVA. Eu, por exemplo, eu tenho fotovoltaico em casa, fogão de indução, não tenho gás na minha casa, tenho teto branco, telhado branco com isolamento, comprei um carro híbrido, simplesmente porque eu tenho consciência que tem dinheiro. Agora, como que eu fazer isso para incentivar a pessoa a fazer isso sem ter incentivo, sem ter subsídio? Essa é a minha grande questão. Sem subsídio, o meio ambiente não vai para frente. Jorge, né? Obrigado, Jorge. Vamos lá, eu até puxei aqui o Plano de Paris para ir para citar direto, sem cometer erros. A meta síntese do Plano de Paris: tornar Paris uma cidade carbono neutra e 100% powered, com energia gerada por fontes renováveis até 2050. Então acredito que, chutando, que o discurso da Greta não é zerar emissões, mas carbono neutro quer dizer que o que você sequestra, o que você emite, está no zero. De qualquer forma, vou tentar fragmentar um pouco os seus questionamentos nos pedaços que eu consegui captar. O primeiro é, qual foi a discussão que levou a gente colocar meta numa letra de lei
e o risco que isso tem de não ser cumprido caso a gente não tenha subsídios e incentivos para que a gente chegue até lá. E quais as iniciativas, o quanto que as iniciativas que estão em prática vão ou não contribuir para o atingimento dessas metas. Mais ou menos isso, né? Considerando ciclovia, considerando outras iniciativas. Bom, essa foi uma discussão bastante acalorada no nosso corpo técnico. Colocar as metas na lei, não colocar as metas na lei, deixar para a regulamentação quando a gente tiver um pouco mais de subsídio a respeito de quais planos as secretarias são capazes de implementar. Optamos por colocar. E isso tem uma razão principal muito clara. É evitar que numa eventualidade de uma virada eleitoral, que não se sabe o que acontece no próximo ano, entre um negacionista climático e fale, deixa para lá, eu não tenho nenhum compromisso a fazer. Revogar uma lei é possível desfazer com um projeto de lei? É, mas é mais difícil. A gente espalhou isso no Brasil e fora do Brasil. Todo mundo sabe que Campinas tem uma lei climática. Se alguém inventar de querer revogar essa lei, a gente espera que vá haver, pelo menos, uma pressão significativa midiática da população. Então, a primeira coisa é, você, prefeito próximo, não pode esquecer que existe uma lei que você precisa cumprir. Então, essa foi uma decisão, acima de tudo, uma decisão política. O clima tem que estar no centro das decisões. Agora, com relação à efetividade das metas, a efetividade das ações para o atingimento das metas. Difícil dizer. Nesse plano de ação, ou a prévia do plano de ação, né, o documento propositivo, se vocês procurarem lá no site do inventário, é produto 7, documento propositivo, é onde tem isso daí. O que a consultoria fez? Pegou ações similares, como por exemplo, implementação de ciclovia, plantio em parque linear, que aconteceram em outras cidades, que já tem essa medição, e fizeram, no máximo da capacidade técnica e conhecimento científico, uma transfusão, né, do que aconteceria se a gente implementasse isso na região metropolitana, e o quanto de redução isso significaria. É uma tabela gigantesca, tem 80 páginas de tabela com essas análises. E o fato é que a gente tem uns principais pontos de ação para atingir aquilo que mais nos afeta. No caso de Campinas, transporte, 70,4%. Então, qualquer coisa que a gente tenha que seja um incentivo à troca do modal de transporte vai ter impactos benéficos. Por isso que é tão importante o monitoramento e a avaliação ao longo do tempo. Porque o que vai acontecer? Esses dados são de 2016. Se a gente fosse fazer um inventário daqui a 2 anos com os dados desse ano, muito provavelmente a gente já veria o impacto dessas mudanças. Tem uma mudança muito simples que quase não requer esforço, que é a troca da frota. Quanto mais velho o carro, mais poluente e mais emissão de CO2 ele tem, né? Isso vai acontecer naturalmente. Mas eu acredito que com a implementação gradativa da nova frota de ônibus, e a gente chegar a 1/3 dos nossos ônibus com ônibus elétrico, e a gente tiver alternativas viáveis de deslocamento de ciclovia, o transporte vai ser provavelmente nossa maior contribuição para a redução das emissões. Agora, concordo que Campinas sozinho não faz nada, e por isso que a gente está lá conseguindo colocar dentro do PDUI o tema, os resultados do inventário e o enfrentamento da mudança do clima. É um trabalho que vai, assim, muitas vezes além da nossa capacidade de gerência direta, mas não é por isso que a gente se furta da briga, não. Estamos lá, estamos discutindo. Dia 15, foi semana passada ou retrasados? Semana passada, né? A gente esteve lá numa reunião da Câmara Técnica de Meio Ambiente, os resultados do inventário foram apresentados de novo, falando que esse é um dos tópicos que tem que ser enfrentado no PDUI, sim. Vamos lá? Obrigado. Boa tarde. Uma dúvida. Por favor, Só... por causa da gravação Emília Dominicamp. Ali no seu primeiro slide diz que tudo foi financiado só pelo PROAMB. E como é que o PROAMB, que é um fundo municipal, financia gastos com os outros municípios, né? Isso foi uma dúvida. Segundo, enquanto a lei de 2001 continuar em vigor, reza a lenda que no artigo 3º diz que
que é função do CONDEMA, a atribuição do CONDEMA, deliberar sobre planos, programas e projetos intersetoriais, como também estabelecer normas, né, em relação a tudo que tem a ver com qualidade ambiental desse município. Eu só queria entender por que tem uma lei que já foi para a Câmara, sem que o CONDEMA não conversou sobre essa lei antes dela ir para a Câmara. Então, que é papel do CONDEMA, na realidade, fazer isso e não os técnicos simplesmente passar isso para a Prefeitura, para o gabinete do prefeito, e o gabinete encaminhar para a Câmara sem que o CONDEMA tenha discutido isso antes. Portanto, por que esse inventário, algo que ficou pronto, também não foi dado ciência dele para o CONDEMA, para que o CONDEMA pudesse participar, discutir e informar como é que ele gostaria que essa lei fosse para a Câmara, né? Então, acho que tem uma coisa que a gente ainda está com esta lei do CONDEMA em vigor e ela não está sendo cumprida como deve. Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente tomar um certo cuidado, porque esse é o papel do CONDEMA. O CONDEMA está aqui, é deliberativo, não é só para olhar PTAs, é para muito mais do que isso, é para fazer a gestão junto com, porque tem que ser uma gestão participativa, é assim que o Cisnama foi montado. Obrigado, Emília. Acho que a primeira, então, é porque o programa pagou, a segunda é a participação do CONDEMA no processo do inventário. São 3 ou são 2 só? São 3, né, na realidade, porque tem. Por que a lei não veio? A lei e o inventário, propriamente. O PL, na beleza. verdade, não é lei, né? O PL. Vamos lá. O inventário não foi discutido aqui também, antes de pensar o PL. Ótimo. Então vamos lá. O PROAME, primeira questão, assim que a gente teve essa ideia de fazer com a região metropolitana, esse foi o nosso primeiro questionamento. Nós temos a capacidade de fazer isso por aqui, então a gente fez o que... Por isso, essa foi uma das razões pelas quais a contratação do inventário foi tão longa. Esse termo de referência foi concebido em 2014 e ele tramitou no jurídico um ano e meio, mais ou menos, porque a gente queria se certificar de que a gente não estava infringindo a lei. E o parecer foi favorável, o parecer jurídico foi favorável, tendo em vista que tem o primeiro princípio da qualidade técnica. Campinas, sem os dados das outras cidades, a gente estaria produzindo um inventário errôneo. E, na verdade, a maneira como o TR foi elaborado foi da seguinte forma: inventário de emissões de Campinas, contendo os dados da região metropolitana de Campinas. Então, o que as cidades fizeram? Elas cederam os dados para a gente, para que o nosso inventário fosse correto. Como contrapartida a essa cessão dos dados, eles têm o resultado das emissões dos municípios individualizados. Então, a nossa formatação foi pormenorizadamente analisada pelo jurídico, foi dado um parecer favorável dentro da 8666, dizendo que isso é um inventário de Campinas que conta com a colaboração dos dados da região metropolitana por conta de qualidade técnica. Se a gente não tivesse esses dados, a gente estaria fazendo um produto errôneo. Então, está tranquilo. Com relação à participação do CONDEMA, o inventário de gás de efeito estufa, ele começou a ser discutido em 2014, como eu disse. E como ele foi financiado pelo PROAMB, a primeira coisa que ele precisa ser feito é ser aprovado pelo Conselho do Fundo, no qual o CONDEMA tem assento. Eles têm como prerrogativa, a qualquer momento, solicitar qualquer das nossas iniciativas, seja, se for contestada, seja trazida para discussão no pleno. Se concluir, depois eu peço a sua parte. A gente já falou desse inventário aqui em mais de uma oportunidade. Essa talvez seja a terceira vez que a gente fala sobre o inventário. Durante o processo teve uma consulta pública que ficou aberta 45 dias para toda a população, com convite encaminhado para todos os conselhos municipais, o CONDEMA inclusive, a toda a sociedade civil, e a gente fez a consulta pública aqui de 3 horas com consultores vindo de São Paulo, e tinha 4 pessoas. Tá? Então a gente teve 4 pessoas. A gente ficou 45 dias no ar com consulta pública, divulgamos em todos os nossos mailings, e a única contribuição sobre o inventário que a gente recebeu foi de uma pessoa de São Paulo. Então ele foi super transparente, os senhores todos foram convidados individualmente, o Carlos copiou em e-mail, eu recebi esse e-mail. Então foi totalmente transparente. Com relação ao PL, a nossa decisão é a seguinte:
O PL trata de diretrizes gerais, conceitos, então ele tem uma função política mais do que tudo. O plano de ação, ele tem que ser o mais participativo possível, que é a regulamentação disso daí. E para isso a gente precisa da participação da sociedade como um todo. Isso inclui órgãos da administração direta, órgãos da administração indireta e sociedade civil organizada ou não organizada, certo? Então o PL, ele tem o papel, na verdade, de consolidar esse trabalho do inventário, para o qual todos tiveram a oportunidade de participar, em uma letra da lei. Não tem novidade no PL. Foi o mesmo processo ao qual vocês tiveram direito de ter acesso nesse tema. Eu não falei de participação na execução do inventário. Vou falar aqui para poder... O que eu estava comentando não era sobre a participação na construção do inventário. O que eu estava dizendo em o inventário estando pronto, o que ele significa, o que significou esse inventário, que tipo de análise vai ser feita disso, isso deveria ter sido feito junto com o CONDEMA, e o pleno do CONDEMA, não com o representante dentro do PROAMB, que o representante do PROAMB não é o pleno. Né? Há uma grande diferença entre isso. E o que a lei hoje, que está hoje em vigor, rege, é que todas essas ações têm que ser feitas junto com o Conselho. E como este é um Conselho deliberativo que faz a gestão, de fato, da política ambiental dentro do município, exatamente isso que você está dizendo, que são os preâmbulos, as diretrizes, as premissas e os princípios, deveriam ter sido discutidos aqui. Mais do que a norma técnica específica, porque a norma técnica, técnicos, portanto, quem está na secretaria, tem muito mais capacidade de avaliar isso do que pensar os princípios, porque isso sim tem a ver com a sociedade de Campinas e que está sendo representada aqui por diversos segmentos. É nesse sentido. O inventário, de fato, os resultados dele e a participação do CONDEMA é o que vai acontecer agora. A contratação dele é a atribuição do Conselho. A elaboração e os subsídios que deram para o PL fizeram parte dessa consulta pública, para a qual eu não recebi nenhuma contribuição em todo o período que ela ficou aberta. Estava lá. Não é isso que eu estou Transparente. Ela está falando outra coisa. Eu estou falando de outra coisa, rapaz. Eu estou falando de outra coisa. Ela está falando outra coisa, esquece a parte técnica. Eu estou falando da parte técnica. Os subsídios para o PL vieram dessa consulta pública também. Não, mas não é isso. Depois A obrigatoriedade... esse Dá licença, inventário tem que amiga. ser discutido aqui. Tá, tudo bem, então está anotado o seu questionamento. Mais alguma pergunta? Deixou de ser cumprida uma obrigação do CONDEMA, é isso. Resumindo, é isso. E o que vocês têm para falar disso? Não, você não falou. Você enrolou e não falou. Eu queria saber o que você tem para falar especificamente disso. Depois dele você faz a sua manifestação? Faço. Acho que ele já vai fazer. Vai lá na frente. Não, deixa para você que está mais... em primeiro lugar, meu nome é Cássio, eu sou do Resgate Cambuí. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma tranquilizada no senhor, porque quanto ao projeto de lei ir para a Câmara, no caso a Câmara de Campinas, o prefeito foi eleito com uma coligação de mais de 20 partidos. Então ali ele manda. Então essa preocupação do senhor, não se preocupe, fique tranquilo, porque se ele falar pula, o pessoal pula. Se falar rola, rola, todo mundo adestradinho. E eu fui polícia a vida inteira, e a gente acaba adquirindo alguns vícios mentais quando vai analisar uma determinada questão. Então, por exemplo, no nosso caso lá, a gente sempre analisava se tinha alguma coisa envolvendo um indivíduo, qual era a vida pregressa que ele tinha. Porque através da vida pregressa, a gente sabe se aquilo que ele está falando, ou aquilo que ele justificou, o ato pelo qual ele estava sendo apurado, se tem algum fundamento ou não. O problema é que no decorrer dessa administração, esse compromisso com o meio ambiente, para nós, é uma incógnita. A julgar por alguns projetos, como essas barragens que estão sendo feitas e outras que querem fazer, e que realmente demonstram que não tem compromisso nenhum com a manutenção do meio ambiente. Nós temos que ver o que é importante para mostrar para Campinas, em termos de cidade, da sua sobrevivência no futuro, e aqueles que vêm para defender o seu lucro, que querem muitas vezes numa área verde
construir um loteamento, e é super importante que esse pedido entre nos órgãos públicos e sejam autorizados. Então, se a gente vai fazer uma política de Estado, se a cidade vai adotar um outro princípio, hoje por hoje não dá para a gente ainda acreditar nisso, né? Fora alguns vícios burocráticos que se faz para fazer a vontade do sistema, e não aquilo que é necessário de fato. Então, a vida pregressa que a gente vê é um todo de hipocrisia, né? A gente vê um secretário dizer que a área que vai ser afetada é a área de pasto degradado, e de repente a gente abre a televisão e vê o tanto de onças que morreram e outros mamíferos que a gente mostrou que não era para fazer naquele local, que não tinha cabimento, e foi feito. Então a gente quer também que Campinas veja o caso que nós estamos vendo aí dessas enchentes em geral. E isso vai diretamente com essa impermeabilização do solo que não deixa a chuva pegar e infiltrar. Então como é que fica isso para o futuro? Nós estamos estudando esse dado específico, né? Então prevalece isso. A vida pregressa dos indivíduos que estão implicados nesse contexto agora não nos estimula a acreditar. Mas o discurso do senhor está muito bom, viu? Muito obrigado. Tem uma pergunta. Não tem uma pergunta. Não foi uma pergunta necessariamente. Não, foi uma colocação que o que a gente tem visto até hoje desautoriza esse plano. Tudo bem. A próxima pergunta é a... Ô, Carlos, desde o início, Ana Maria Samosal está solicitando. Eu não vi, desculpa. É uma pergunta boa, Não. Não, eu fiz um comentário e ele pediu que eu fizesse de novo, Tereza do Resgate Cambuí. Eu gostaria de saber dessa não participação que vocês têm que falar sobre isso, desde que o Conselho é deliberativo, aliás, como muitas coisas que nunca passam, e a gente vai começar a reparar melhor mesmo, porque tem que cumprir a lei, e muitas vezes não cumpre. Porque, eu quero saber o que a Prefeitura tem que dizer sobre isso. A não participação nessa parte. Correndo o risco de me tornar repetitivo, mas aparentemente ainda não. A gente não sintonizou qual é a pergunta, qual é a dúvida. O nosso entendimento, melhor do nosso julgamento no momento, foi o seguinte: esse processo está completando agora 6 anos de idade. Não é novidade para nenhum dos senhores, não é novidade para o município de Campinas, não é novidade para a nação brasileira e inclusive fora do país. Não foi escondido esse processo, muito pelo contrário. Foi um processo que desde o seu princípio está inteiramente publicado, está inteiramente disponível de maneira online. A gente teve um processo longo de consulta pública para o qual não houve contribuições. No momento da elaboração do PL, o nosso entendimento foi que a consolidação do que estava no inventário. Tereza, você vai querer ouvir ou posso parar por aqui já? Eu estou ouvindo, mas é que você não responde o que a gente perguntou. Qual que é? não passou pelo Condema. Por que o PL não passou pelo Condema? Não, antes, o PL não interessa mais. Peraí, é o PL ou não é o PL? Desculpa, Hermínia, você tinha perguntado do PL, né? PL, e por que não houve uma discussão sobre Lá atrás. o inventário? O inventário já foi trazido para esse... O diagnóstico que foi feito sobre o inventário para produzir o PL não foi feito junto com o PL. Então, não é essa ordem que eu estou tentando clarear para você. Olha só, o PL, o que ele está fazendo? Ele está transformando o que é o resultado do inventário em uma lei, transformando em lei. Isso tem que ser discutido aqui. A regulamentação que vai trazer os planos ambientais do qual você citou, a lei do Condema como necessário, As normas, aqui fala em norma também. vai ser a participação social. Qual que foi a lógica? Eu estou tentando te responder. Qual que foi a lógica que nos orientou? Se, no processo de construção do inventário, a gente não concluiu ele sem a consulta pública, significa que a gente fez o período de consulta pública, a população concorda com aqueles resultados do inventário. Com o que ela discorda, ela se manifesta. Que foi o que aconteceu com aquela uma manifestação. Fecha o inventário, vamos começar o processo de plano de ação. Esse é outro processo participativo do qual vocês têm que fazer parte. Ali, inventário encerrou com consulta pública. Plano de ação começa agora. O PL aqui no meio, ele só transforma isso em uma letra para que ele não seja perdido na próxima gestão. Pois é, mas olha,
Você pode discordar, você tem o direito de discordar. Eu estou explicando o porquê. Esse é o porquê. Essa é a sua interpretação, você pode manifestar, você tem o direito. Eu estou dando a nossa interpretação e qual foi a lógica que nos seguiu. Vocês pediram o porquê, este é o porquê. Ana? Falou, mas não respondeu. Não respondeu. Vamos fazer pergunta no 56. Escreve para mim que eu... Boa tarde, meu nome é Ana Maria Sorrosal. Hoje eu sou conselheira do Conselho Municipal do Idoso. Não tem representação aqui, eu estou como cidadã, tá? E sem pedigree ainda, tá? Uma cidadã sem pedigree. É o seguinte, como está me interessando muito essa história de idoso, eu queria saber se vocês conhecem algum estudo que esse impacto da mudança climática vá ter algum impacto maior na saúde do idoso, na vida do idoso, ou esse impacto é geral para todo mundo. E uma outra coisa, quando se diz, muito bonito ter ciclovia, só que nós dependemos muito de carro, principalmente em Campinas. Em São Paulo até está mudando já a mentalidade. E se você faz qualquer coisa para proibir o uso do carro, que é um habitante por automóvel, tá? Mesmo os que falam que são ambientalistas, né? Eu queria saber como você vai fazer para essas pessoas aceitarem essa mudança de comportamento. Envolve, eu acho que, na minha opinião, tá? Porque eu não sou técnica, na minha opinião, seria muita educação, né? Mudar campanhas educativas e também punitivas. Por exemplo, proibindo o estacionamento no centro da cidade. Tá? Em várias zonas da cidade é proibido o estacionamento. Ou então um pedágio muito alto para desestimular. Só que em contrapartida você precisa ter também um transporte público de muita boa qualidade. É isso aí. Vamos lá, as duas perguntas. Então, primeiro, com relação à população idosa, os dados que eu tenho são mais referentes ao impacto da poluição atmosférica, mais do que da mudança do clima. Nesse mesmo estudo aí do Saldiva, sabe-se que um dia em que há maior concentração de poluentes atmosféricos e alguém tiver, por exemplo, um incidente cardíaco e estiver entre a vida e a morte, se naquele dia tiver mais poluído, tomba para a morte. Se tiver menos poluído, tomba para a vida. Então, é claro que a gente está falando que, conforme a população vai entrando nessa faixa onde há mais risco desse tipo de doença, ela está mais vulnerável a concentrações maiores de poluição. E a faixa das crianças também, principalmente com doenças respiratórias, que a gente vê essa realidade no nosso sistema de saúde acontecendo. Então, sim, é bastante significativo. Outra questão da mudança do clima que pode ser levada em consideração é a questão da própria mobilidade. Em caso de eventos climáticos extremos, você transportar essas pessoas para um lugar seguro, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, é mais difícil para pessoas mais idosas, com mobilidade reduzida, ou mesmo para as crianças. Mas isso entra também na questão da adaptação da cidade para a mudança do clima, que tem a ver com a impermeabilização do asfalto que o nosso colega falou. A mitigação é uma parte disso, que é reduzir o quanto a gente emite, e a outra é a adaptação, é considerar que muita coisa já mudou e o que a gente faz para sobreviver nesse sentido. A nossa defesa civil, ela é exemplar, né? Ela tem, acho que, um registro de morte por desastre socioambiental nos últimos 4 anos, e ela é referência estadual, inclusive capacita outras defesas civis aqui. Mas isso não significa que a nossa estrutura de cidade, como foi falado pelo conselheiro, não precise mudar. Migrando já para a segunda resposta, eu sou urbanista. Se você fosse perguntar para mim, não passava carro no centro. Eu preconizo cidades caminháveis, distâncias de 500 metros entre você e qualquer serviço que você precise, caminhos acessíveis, arborizados, interessantes, seguros e iluminados. Isso está acontecendo
em muito lugar do mundo. Em muito lugar do mundo. Aqui, ainda não. Aqui a gente ainda tem duas coisas, né? A gente tem uma necessidade de evolução da qualidade do transporte público e uma associação carro-status. Que ainda, quero mudar de vida, comprar meu carro. Parece que vem junto com a mesma frase, né? E isso é uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma. Eu não sei, para ser sincero, não sei se eu vejo isso acontecer vivo. Tá? Eu acredito que é uma mudança que não tem retorno. Isso vai acontecer. O quanto tempo isso vai demorar vai depender do quanto não fazer isso vai custar para as pessoas. E uma das razões da gente ter metas em lei é fazer pelo menos mais um instrumento de pressão para que isso aconteça o mais rápido possível. Quem sabe a próxima geração não assiste isso aqui. Ali atrás. Eu sou Maria Helena e represento a Associação de Educação do Homem de Amanhã. Em primeiro lugar, como eu não sou especialista nesta área, eu estou chegando ao CONDEMA, a gente é titular, só o ano passado. Eu quero, na minha interpretação, louvar, porque me parece que você tem muita competência na sua área. O que eu vejo que nós temos em discussão é outra coisa que talvez não fosse para você responder, mas sim para nós construirmos em conjunto, que é a dinâmica do CONDEMA e a importância que o poder público municipal está dando ao CONDEMA. Então, eu não vejo que a gente tenha, neste momento, como discutir o PL. Não há como, porque está feito. Não é? Está lá na Câmara. Mas eu vejo que a gente poderia, nesta reunião que tem alguns itens de pauta muito relevantes ainda, pedindo desculpas a você, não estou desfazendo da sua bela exposição, mas porque eu não tenho conteúdo, certo, nessa área, tem bastante em outras áreas, né? Mas a gente precisa de muito tempo para debater e construir um novo CONDEMA para Campinas. Eu acho que a gente está atrás. Eu estou até tremendo, mas eu sou assim mesmo, tá? E eu acho que nós temos que ter tempo, inclusive nessa reunião, que eu vejo que está muito reduzida da reunião anterior, nós temos que ter tempo e construir esse tempo, se for necessário, para pensarmos o CONDEMA. A minha experiência, e é bastante grande já, eu fui membro, construí a lei, ajudei, que está ultrapassada já, porque são 20 anos, da criação do Conselho da Criança e do Adolescente em Campinas há 20 anos. Não, mais de 20 anos. Em 92, não sei quanto tempo mais, quase 20. Fui membro do Conselho da Criança, presidente do Conselho da Criança, membro do Conselho da Assistência, presidente do Conselho da Assistência. Eu já fui representando a PUC, membro do Conselho do CONDEPAC, já fui também, agora esqueci um outro, mas tudo bem, a gente é membro do Conselho Consultivo da Floresta Estadual da Serra d'Água, e eu quero dizer, me perdoe, César, né, que é o seu nome, com sua competência, que eu acho que nós estamos aqui não querendo desfazer de um trabalho que foi feito. Eu não tenho cabedal para discutir a consistência, mas a Emília tem mais gente que tem. Hã? O trabalho é bom, ninguém está dizendo que é bom. Então, ó, ela falou que é bom. Então, eu acredito, porque eu não sou técnica, né? Mas nós temos um problema grave, que é construir uma nova dinâmica desse CONDEMA e garantir os nossos espaços. Tá bom? Então, me perdoe pela intervenção, mas é isso. Obrigado, Maria. A gente faz Plínio, e acho que a gente precisa avançar na pauta. Eu só gostaria